Olá a todos, eu sou o professor Alisson, sou discente do curso de mestrado profissional em Educação Física do ProF e venho hoje realizar a atividade de avaliação final da disciplina de Problemáticas da Educação Física. Foi nos incentivado nos desafiado a realizar um mapa conceitual, abordando as temáticas que foram estudadas, que foram trabalhadas durante essa disciplina de Problemáticas da Educação Física. Dentro dessa disciplina foram abordadas 6 problemáticas, os 6 ramos das problemáticas, da qual o professor enfrenta dentro da escola, enfrenta dentro do seu cotidiano. Vou abordar algumas delas. A primeira citada foi o abandono do trabalho docente. Então, ela problematiza através do texto, então teve um texto que trata ali a educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse texto ele problematiza as atuações docentes. Através né, das atuações docentes, ele faz a categoria delas em 3 categorias distintas. São elas as práticas tradicionais esportivizadas, desinvestimento pedagógico e práticas inovadoras. Ele trata as práticas tradicionais esportivizadas como aquelas que têm como foco preparar equipes para treinamento, aulas em formato de treinamento, foco em alunos habilidosos, então a procura pelo aluno lá habilidoso para estar tentando formar essa equipe, preparar a equipe. Alunos menos habilidosos às vezes são excluídos. Oportunidades desiguais de meninos e meninas, então essa aula geralmente ela traz como foco os meninos, às vezes desprezando ou deixando de lado as meninas, e é uma das características das práticas tradicionais esportivizadas. Ele também ali categoriza o desinvestimento pedagógico, que também pode ser relacionado ali com o abandono do trabalho docente. A característica principal do desinvestimento pedagógico, da atuação docente, caracterizada como desinvestimento pedagógico ou como abandono do trabalho docente, ela tem como característica principal a falta de intervenção do professor. Então, o professor não tem um papel principal nessa metodologia. O que isso gera? Os alunos acabam escolhendo as atividades, eles acabam realizando o que eles mesmos querem realizar, o que eles entendem como correto naquele momento. Alunos ociosos, então aquela é a situação no que realiza a aula quem quer, não precisa realizar a aula, então o aluno que quer realizar realiza, quem não quer não realiza. O professor muitas vezes nessa metodologia ele se encontra ausente, então ele às vezes libera ali o material para os alunos, é, e vai para outro espaço. Então ele não encontra às vezes no espaço da aula realmente. Né? É uma das características ali também do desinvestimento pedagógico. Através disso ali surgem as práticas inovadoras. Então, muitas críticas são relacionadas ali às práticas tradicionais e principalmente ao desinvestimento pedagógico. A partir disso surgem práticas inovadoras. Fatores, elas são caracterizadas por então, a aula pautada pelo currículo, então sempre buscando respeitar o currículo, e empenho em ensinar conteúdos. Então, empenho em realmente passar os conteúdos de forma com que o aluno esteja tendo uma maior aprendizagem. E ele cita ali alguns fatores que influenciam a escolha do professor, ali, às vezes por optar por práticas inovadoras ou não, ou optar pelo desinvestimento pedagógico, ou o abandono do trabalho docente. Então, os fatores que influenciam, conforme o texto, são o processo de transformação da área, disposições sociais do professor, a cultura escolar e sua relação com a disciplina, e as condições objetivas de trabalho. Passando para a próxima problemática, que fala lá da relação entre teoria e prática. Então, ele problematiza os modelos relacionados ao ensino, o modelo tradicional e os movimentos renovadores. Ele traz ali no modelo tradicional com ênfase sempre no ensinar a fazer, então no saber prático, aprender a praticar algo ou realizar um movimento corporal. Então, o modelo tradicional ele acaba trazendo e dando ênfase nesse aprender prático realmente, deixando às vezes de lado o aprender sobre o ensinar, sobre o fazer, sobre aprender sobre o porquê fazer, o porquê das coisas, do que acontece. Eles podem ser, então aprender a realizar um movimento corporal podem ser aprendidos técnica de movimentos, às vezes habilidades básicas,
ou às vezes aulas focadas em capacidades físicas, né, melhor ou aprendizagem de capacidades físicas. Já os movimentos renovadores, né, que tentam trazer essa melhor relação entre a teoria e a prática, eles abordam tanto o ensinar a fazer, tanto o ensinar sobre o fazer. É relacionado ali ao ensinar sobre o fazer, ele entende-se sobre aprender sobre a prática ou movimento corporal. Se caracteriza sobre o saber conceitual. Então, o saber sobre esse fazer, o saber sobre esse esporte, sobre esse jogo, sobre esse movimento. Então, o movimento renovador traz essa situação relacionada a tanto saber, tanto ensinar a fazer, tanto ensinar sobre o fazer. Seguindo, né, a nossa lista ali de problemáticas da educação física, nós vamos tratar agora dos aspectos legais da educação física escolar. Então, a partir do texto, educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, a gente ampara ali os aspectos legais da educação física escolar. Ele retrata bastante as leis que abordam a educação física e também duas temáticas bem interessantes, que é a obrigatoriedade da educação física e a facultatividade. Então, ele retrata a lei de 1961, citando obrigatoriedade até os 18 anos, né, na LDB. Já na LDB de 1971, ele apresenta facultatividade para quem trabalha mais de 6 horas, quem tem mais de 30 anos, quem presta serviço militar e quem encontra fisicamente incapacitado. Em 77, surge uma linha onde também inclui nessa facultatividade a mulher com prole e alunos de pós-graduação. Já na LDB de 1996, torna-se obrigatória na educação básica, então, tanto lá no ensino fundamental, médio, né, certo? E facultativo em cursos noturnos. Então, através desses aspectos legais, do texto ali, a gente consegue entender que houve um retrocesso, né, dentro da parte de leis de educação física, onde trata muito a facultatividade da educação física, né, entendendo ela como um conceito, às vezes, somente prático, não entendendo ela como um saber teórico também, como um conhecimento de importância, porque ela não especifica, geralmente, se é sobre a prática da educação física que gera essa facultatividade ou se é sobre a aula completa. Outro tema abordado, né, nas problemáticas foram a disciplina e o afastamento dos estudantes. Então, no texto ali, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, ele retrata tanto algumas características ali relacionadas ao afastamento e algumas relacionadas à indisciplina do aluno. Sobre o afastamento, ele fala que pode ser motivado, às vezes pelo turno em que acontece a aula, então muitas escolas ainda utilizam o contraturno escolar para as aulas de educação física, o que faz com que o aluno às vezes não tenha condições de estar presente nessa aula, às vezes de ir até a escola, voltar para casa, se alimentar e voltar para a escola. Né? Também pode ser motivado pela repetição dos conteúdos, então conteúdos sempre os mesmos, né? Às vezes o professor que utiliza aqueles mesmos conteúdos ali, professor que só foca nos esportes, então você trabalha futebol, handebol, basquetebol, voleibol. E também o insucesso ou exclusão nas aulas. Então aquele aluno que se afasta às vezes porque ele não é habilidoso, então ele não consegue ter um bom desempenho nas atividades propostas, ou e também, né, porque ele se sente excluído nas aulas. Então, muitas vezes, os próprios alunos ou o professor acaba deixando de lado, né, esse aluno que ele não tem tanta habilidade para realizar as atividades, os alunos acabam excluindo na hora de escolher as equipes, ou o professor excluindo na hora de realizar as atividades mesmo, né? Já falando de disciplina, ele trata ali, se caracteriza, né, pela que é a disciplina dentro da educação física ou dentro da escola ali pelos estudantes. Ele caracteriza pela falta de respeito com professores e colegas, também conversas paralelas, né, que atrapalham muito o desenvolver da aula, não respeitar, então aquele aluno que não consegue respeitar, seguir regras, e também por alunos com agitação excessiva, que não respeitam naquele momento de estar parado, de estar sentado. Então, esses são os fatores de indisciplina que com certeza, né, atrapalham ali, né, o desenvolver e estão dentro das problemáticas da educação física. Ele enfrenta-se, né, ele cita algumas situações que podem ser enfrentados esses dois
essas duas problemáticas, que são o afastamento e a indisciplina, através de propostas pedagógicas diferenciadas. Ele cita como exemplos, né, Sport Education, aprendizagem cooperativa, modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol carreiro, né? Algumas propostas que já estão sendo aplicadas que visam, né, além de tudo, combater ali o afastamento e indisciplina. Então, o professor que quer trabalhar essa diminuição de afastamento, de disciplina nas aulas, tem que procurar práticas inovadoras, diferenciadas para poder estar, assim, diminuindo os índices de afastamento e também de disciplina. Seguindo ali mais para baixo, no nosso mapa conceitual, a gente trabalhou outra problemática que se chama ali dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então, o texto seriam lá inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Através desse texto, ele aborda duas abordagens, né? O modelo esportivista e a pedagogia renovadora. São duas formas de trabalhar ali o esporte, né? Entre eles e outros conteúdos dentro ali da educação física. O modelo esportivista ele retrata o quê? ênfase no ensino dos movimentos e gestos técnicos das modalidades esportivas. Então, aquele modelo que tem como ênfase ali gestos técnicos, aprender ali aquela modalidade, ter uma certa performance dentro dessa modalidade. Ele retrata o esporte como experimentação, então ele não traz saberes teóricos, não traz porquês do porquê eu estou realizando aquilo, né? Culturalmente por que é importante aquilo, né? Não traz reflexões acerca do esporte, somente como experimentação. Prática como por prática, somente por praticar. Ele retrata também treinamento de equipes esportivas. Então o modelo esportivista trouxe muito, né, essa função ali de criar equipes, né, escolares ali, né, para representar a escola em jogos. Então, aula no formato de treinamento de equipes esportivas. Ele fala ali também que no modelo esportivista acaba acontecendo que a predominância de algumas modalidades. Então, mesmo dentro do ensino do esporte, ele acaba sendo predominante o uso de algumas modalidades, conhecidas ali por quarteto fantástico, que é, como já citado ali, né, o futebol, o basquete, o vôlei e o handebol. Então, nessas aulas ali do modelo esportivista, às vezes, mesmo tratando muito do esporte, né, tratando o esporte, mas ele há uma predominância de algumas modalidades. Já em contrapartida, né, ele cita ali também a pedagogia renovadora, que veio, né, a partir das críticas relacionadas ao modelo esportivista, né? Então tivemos a pedagogia renovadora. Ela estabelece, né, crítica ao esporte como hegemonia. Então o esporte não pode ser o único conteúdo nas aulas de educação física. Aproximação do esporte com questões sociais, né, aproximação do esporte com as questões relacionadas ao meio social em que o aluno está inserido. Estabelece também compreensão dos diferentes significados do esporte, não somente da prática pela prática. Contextualização das aulas, né, o aluno entendeu o porquê daquelas aulas. Atenção destinada a todos os alunos. Então não vamos focar só em os alunos que eu vou levar para os jogos, né, os alunos que são mais habilidosos, os alunos que já têm conhecimentos ali motores a respeito daquela modalidade. Vamos ter atenção a todos os alunos. Estabelece também respeito a possibilidades individuais, né? Respeito a cada uma, né, dos indivíduos que estão dentro da aula, cada aluno, né, certo? Cada um vai ter uma limitação, né, alguma individualidade, né, que tem que ser respeitada dentro dessa metodologia. E ele cita ali também, né, que a utilização de jogos para ensinar o próprio esporte. Não tentar ramificar o esporte ali para fundamentos, não tentar fazer aquela aula onde você fica ali focando em aprender e melhorar fundamentos, né? Por exemplo, do passe do handebol, tentar ficar realizando vários exercícios que trabalhem ali o passe do handebol de uma forma robotizada, né? Ele utilizar de jogos, onde a partir dos jogos eu já consigo conhecer o todo da modalidade, né? Para poder aprender dentro desse jogo, né? Um jogo às vezes pré-desportivo, poder estar aprendendo jogando ali essa modalidade. Já indo para a nossa última problemática da educação física, né, trabalhada dentro da disciplina, a gente falou ali das questões de gênero na educação física escolar, que foi abordada através do texto Educação Física e a Questão de Gênero. Nessa
nessa problemática ele trata ali de um tema ali, né, que é a questão de gênero nas aulas de educação física, e ele aborda um assunto bem interessante que é as aulas mistas e as aulas separadas por sexo. Né? As aulas mistas ali, ele... Primeiro vamos falar das aulas separadas. Ele utiliza ali atividades diferenciadas de acordo com o sexo. Então, se eu sou menino ou menina, eu vou realizar algum tipo de atividade diferente conforme o meu corpo ali ou como as minhas habilidades motoras possam ser favoráveis. Então, às vezes, às vezes o aluno realiza uma atividade ali que precisa de mais força, vai para o menino. Uma atividade que precise talvez de mais equilíbrio, flexibilidade, vai para a menina. Também, né, aquela velha separação de alunos, às vezes realizando a mesma atividade, mas só de forma separada, porque tem-se aquela situação de que o menino é melhor, ou o menino predomina a menina ali, né? O que ele pode gerar através de aulas separadas, né, dentro da educação física? Ele trata ali que pode gerar desigualdade da habilidade motora. Então ele cita ali que se um aluno ali que já tem uma determinada característica, ele trabalha ali, ele realiza atividades que enfatizam essa determinada característica física dele, ele vai desenvolver mais. Então, se eu deixo separado, né, o aluno que, não vamos supor, não tem tanta força, eu deixo ele separado de atividades que exigem de força, ele vai ter essa desigualdade da habilidade motora. Então, eu separando ali atividades para meninos e para meninas, né, conforme o sexo, eu vou criar essa desigualdade da habilidade motora. Também podendo gerar marcadores de atividades como sendo de meninos ou de meninas. Aquele estereótipo, né, de atividade. Ah, essa atividade é para menino. Ah, não, essa outra é de menina, o que não é interessante, né? Sabemos que a gente tem diferença sim entre os gêneros, diferenças biológicas, diferenças físicas, mas que todos podem realizar dentro de suas características qualquer atividade. E ele cita ali, né, como algo que vem à contradição das aulas separadas, as aulas mistas, que utiliza ali atividades iguais em conjunto entre ambos os sexos. Então, tanto menino, tanto menina vai realizar as mesmas atividades, né, propostas, podendo girar a equidade de gênero, né, e reconhecimento e valorização das diferenças entre os sexos. Então, reconhecer que realmente os sexos são diferentes, né, a gente tem diferenças biológicas, diferenças físicas, mas aprender a valorizar, né, o que cada um tem e que cada um pode estar realizando sim qualquer atividade, qualquer esporte, qualquer jogo ou qualquer coisa que queira realizar, não vai depender do gênero, né, ou do sexo do indivíduo, certo? Essas foram as problemáticas trabalhadas, né, relacionadas a problemáticas da educação física, e eu encerro por aqui.